Queria ler alguns versículos juntos. Eu já, há alguns anos, partindo do pão, eu falei sobre essa passagem. E voltei a lembrar dela recentemente, já há algumas semanas. E ela ficou na minha cabeça, eu pensando a respeito dela, uma passagem bem dramática da história, né, contada na palavra de Deus aqui em Samaria. E, né, apenas para contextualizar, né, ali em 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7, a gente não vai ler não vai ler os dois capítulos, né? Mas só para contextualizar, houve, né, o cerco ali em Samaria. A Samaria foi sitiada, né, pelo rei da Síria. E as pessoas começaram a ter fome, né, porque não tinha como sair nem como entrar da cidade. E a situação foi tão grave, né, que as pessoas, né, começaram ali a fazer, né, até atos de canibalismo, né? Uma mulher que ela dá o seu filho para ser cozido e depois ela faz um trato com outra mulher. A história é bem dramática mesmo, bem. E nessa história, Deus ele faz um livramento, ele traz um livramento para aquelas pessoas bastante impressionante. Né? E eu queria ler com os irmãos, com as irmãs, depois os irmãos leiam ali o capítulo 6, né? No capítulo 7, a partir do versículo 3. Capítulo 7, a partir do versículo 3. Eu não desejo forçar nenhuma situação aqui para tentar falar, ó, isso aqui é exatamente igual a isso aqui, né, da nossa experiência, mas tem muita coisa aqui que eu gostaria só de chamar a nossa atenção, né, para a experiência espiritual que nós vivemos hoje. Então, diz assim no versículo 3 do capítulo 7. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Durante a noite, o Senhor tinha feito uma obra ali na noite anterior, e ele colocou, né, ele fez uns ruídos, uns barulhos, e os sírios, eles pensaram que havia ali um grande exército vindo contra eles, né? Eles falaram, eles alugaram exércitos aí para vir contra nós e nós estamos, né? Então nós temos que fugir. E eles fugiram, né? Mas foi uma obra exclusivamente do Senhor, né? Não havia nenhum exército ali, a não ser os exércitos do céu. Então, quando os leprosos chegam ali, eles não viram ninguém. Aí continua dizendo no versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então, isso que eu acabei de falar com os irmãos. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. Eles esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eles foram, anunciaram, né, o que havia acontecido, só para a gente ganhar aqui um tempo. E a gente sabe depois, se os irmãos quiserem ler depois a história, né, o pessoal ali de Samaria, eles saem e eles vão lá e eles, né, então, veem que Deus havia feito uma grande obra ali, e eles então tomam os despojos ali, né, e a fome acaba lá. Naquela cidade.
Aí eu queria, então, agora que a gente lesse aqui em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11. Nele, em Cristo, então Colossenses 2, a partir do versículo 11. Nele, aqui está falando de Cristo, né? Também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E o último versículo, 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim ou com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos que no Velho Testamento a lepra, ela é um tipo do pecado, né? Então um leproso, ele tipifica cada um de nós aqui, pecador, né? A lepra era um tipo do pecado. Tinha ali 4 homens leprosos, né? E esses 4 homens leprosos, eles estavam do lado de fora. Ou seja, né, eles já tinham sido colocados para fora antes dessa questão, porque era exatamente isso que acontecia com o leproso. O leproso, ele tinha que ser separado, ele não podia viver junto com as outras pessoas. E quando eles, então, dão por si, eles falam, nós vamos morrer de qualquer maneira. Então, né, numa obra de Deus também, eles entram ali no acampamento dos sírios. E eles, então, veem que houve um grande livramento, alguma coisa aconteceu ali. E eles começam a usufruir daquelas coisas que eles viram, né, comeram, eles comem, eles bebem, eles pegam coisas e eles escondem, né? De repente eles falam, não é certo o que a gente está fazendo, né? Nós vamos usufruir de tudo isso sozinhos, né? Vamos voltar lá e vamos dizer para as pessoas o que aconteceu. E ocorre, né, então, esse grande livramento de Deus para Samaria. O que eu gostaria de deixar para nós, irmãos, como lembrança nessa manhã, quando nós partimos do pão mais uma vez, né, depois de tantas e tantas e tantas outras vezes, é que a nossa situação, né, sem forçar nenhum entendimento, mas com certeza, todos nós aqui, né, como começa Colossenses dizendo, como Efésios diz, como, né, nós encontramos em várias outras porções da palavra de Deus, a nossa condição era exatamente igual à daqueles leprosos. Né, nós sabíamos, né, que nós não seríamos aceitos por Deus, nós estávamos do lado de fora, nós não tínhamos qualquer coisa para oferecer para Deus, nós estávamos destinados a um futuro, né, de derrota e de fracasso, porque nós nascemos de uma humanidade que fracassou, né, diante de Deus. Mas em algum momento da nossa história, os nossos olhos foram abertos para nós vermos, para nós enxergarmos que Deus, ele entrou no acampamento do inimigo e ele venceu e despojou o inimigo sem nenhum braço humano
a não ser o braço do seu próprio Filho, o Senhor Jesus, uma conquista, uma vitória na qual você e eu não tivemos parte alguma, nenhuma. E como leprosos, um dia nós tivemos os nossos olhos abertos para vermos o nosso desespero, e nós então fomos levados por Deus para vermos que houve uma grande salvação e um grande livramento de Deus para a humanidade. Deus propôs em Cristo Jesus uma grande salvação, uma salvação eterna, e nossos olhos foram abertos para que nós enxergássemos essa salvação. E o que nós fazemos nessa manhã, quando nós partimos o pão, não é outra coisa senão nós darmos o testemunho de que aquele que morreu também ressuscitou. E ele entrou no acampamento inimigo e ele despojou o inimigo. E ele nos deu uma tal possessão que é ele mesmo, algo tão maravilhoso que nós testemunhamos para os outros que agora nós não somos mais, não por nós mesmos, pobres e necessitados, no sentido de que nós não temos. Nós, em Cristo agora, temos as riquezas de Deus à nossa disposição. Nada para nós, nenhum mérito para nós. Se tirar Cristo de nós, nós continuamos pobres e necessitados. Mas Deus, na pessoa do seu Filho bendito, nosso Salvador, ele nos deu toda a riqueza que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos. E quando nós, então, agora partimos o pão, nós dizemos para todos os que quiserem ouvir, seja aqui entre nós, né, nessa esfera, né, humana, seja nos lugares celestiais, né, nós dizemos que o nosso Senhor Jesus despojou o inimigo. Ele venceu o inimigo. Não estamos mais encurralados, porque essa era a nossa situação. Quando nós voltamos no nosso passado, nós entendemos onde nós estávamos. Agora, com essa consciência que nós temos, nós vemos que nós estávamos encurralados. O inimigo havia nos encurralado de tal maneira que nós morreríamos de inanição, nós morreríamos de fome, nós morreríamos de sede, porque o inimigo jamais nos daria qualquer coisa que pudesse ser aproveitado por nós. Mas o nosso Senhor venceu o inimigo. O nosso Senhor venceu as hostes malignas. O nosso Senhor Jesus venceu Satanás. O nosso Senhor Jesus venceu este mundo. O nosso Senhor Jesus venceu o nosso velho homem, que foi criado, que foi nascido no pecado. E hoje, um novo homem, da parte do nosso Deus, é um homem vitorioso, é um homem que experimenta, porque é a própria pessoa do Senhor Jesus, experimenta os poderes do mundo vindouro. Então nós devemos proclamar, como pessoas que estavam cheios de lepra, nós devemos proclamar a vitória, a glória, a misericórdia, o poder, o amor, a justiça e a fidelidade do nosso Deus para todos os que quiserem ouvir, para todas as pessoas, para o mundo espiritual, para todos. Jesus Cristo venceu. Esse é o testemunho que damos nessa manhã. Não estamos mais encurralados. Ele abriu as portas. Ele é a própria porta. E ele abriu essa porta para que nós entrássemos. E aí nós pudéssemos sair e ter diante de nós um grande banquete. Isso aqui é apenas um tipo daquilo que acontecerá ainda, né? Até que ele venha, nós partimos o pão. Porque um dia nós partiremos o pão com ele mesmo, porque ele venceu. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. E todos os que já sabem que não estão mais encurralados, todos os que conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, que saíram da cidade, saíram da perdição, saíram da fome e agora experimentam esse grande banquete, né, eterno que nós temos, que é o próprio Senhor Jesus. Todos devem participar desse momento com gratidão e com grande alegria no nosso coração. Que o Senhor Jesus seja adorado, que o Senhor Jesus seja glorificado pelo que Ele fez por nós. E cada dia, irmãos, a minha oração nesse momento, se há alguma coisa que nós devamos pedir nesse momento, é que Ele abra os nossos olhos para que possamos vê-lo. Essa é a oração que nós devemos fazer.
Senhor, que eu te veja, que eu veja a obra que o Senhor fez, mas que eu veja a glória que o Senhor tem, que eu veja o amor que o Senhor tem, que eu te veja, Senhor Jesus, cada dia mais, para que eu experimente todos os dias esse grande banquete que o Senhor preparou para mim diante dos meus inimigos, que fugiram todos atordoados. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã, como temos falado por tantos anos, Senhor, faltam-nos palavras, Senhor, para nós glorificarmos o Teu nome, Senhor. Nos faltam palavras, Senhor, no nosso vocabulário humano, Senhor. Senhor, do nosso português, Senhor. Senhor, nos faltam palavras, Senhor, para dizer, Senhor, da Tua grandeza, Senhor, para falar da Tua glória, Senhor. Para dizer, Senhor, da nossa gratidão, Senhor, por Ti, pelo que o Senhor fez por nós, Senhor. Estávamos perdidos, Senhor, e mortos os nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida, Senhor. O Senhor nos tirou, Senhor, da fome, Senhor. O Senhor nos tirou da nudez, Senhor. O Senhor nos tirou da incapacidade, Senhor. O Senhor nos deu a Ti mesmo, Senhor. Cheio de glória, Senhor. Cheio de majestade e cheio de graça, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus, nessa manhã. Partimos o pão com essa grande alegria, Senhor, pela Tua grande fidelidade e misericórdia por nós. Bendito é o Teu nome, Senhor. Porque se cada um de nós está aqui nessa manhã, Senhor, é porque, Senhor, o Senhor nos deu vida, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. O Senhor nos deu saúde, Senhor. O Senhor nos conduziu até esse momento, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, e não queremos deixar passar, Senhor, de qualquer maneira, Senhor, e perdemos a oportunidade que temos nessa manhã de juntos adorarmos o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, glórias sejam dadas, pois a Ti eternamente. Amém, Senhor.